Perto da minha casa havia um lago escondido onde eu costumava ir a pé. O lugar sempre foi vazio e eu nunca tinha visto ninguém por lá, além de mim. Por ser tranquilo, eu deixava meu caiaque apoiado em uma árvore e o cobria para que os animais não entrassem e ninguém nunca mexeu. Eu deixava ele por lá porque era menos cansativo do que levá-lo para casa depois de um dia de pescaria. Um certo dia, no fim da tarde, eu estava no meio do lago pescando. Já havia pegado algumas trutas e o sol já partia, deixando o lugar cada vez mais escuro. Foi quando eu decidi acabar com a pescaria, pois por ali não havia pontos de luz e queria aproveitar os últimos minutos de claridade, mesmo que ainda muito fraca. Quando estou voltando para a borda do rio, eu vejo um homem. Ele estava agachado com um barril na mão, jogando algo no lago, e quando eu grito um "ei", e ele levanta a cabeça, olha para mim, larga o barril por ali mesmo e entra na escuridão da floresta. Ele parecia poluir o lago, pois do barril saía um líquido vermelho, como se fosse sangue. Eu sempre fui um cara meio alto e forte e odiava a poluição, principalmente no meu lago preferido e quase particular. Mas naquele dia, eu disse a mim mesmo para ignorá-lo e ir embora. Eu nunca tinha sentido medo antes, não daquele jeito. O cara havia sumido na floresta e poderia estar por ali me observando, me esperando. O lugar estava escuro demais para procurá-lo e ele poderia estar armado. Então eu saio do lago, coloco os peixes no refrigerador portátil, guardo minhas coisas o mais rápido que posso e coloco o caiaque na árvore de sempre e saio dali, em passos rápidos, caminhando para minha casa. O lago ficava na lateral de uma estrada e era necessário pegar uma trilha para acessá-lo, e por isso as pessoas que passavam por lá não o conheciam, pois a trilha era bem escondida. Eu estava andando tão rápido que estava quase correndo assustado, quando saio na estrada e vou sentido a minha casa. Ainda tinha 5 minutos de caminhada rápida. Eu olhava por cima dos ombros o tempo todo, com receio de estar sendo seguido, mas não via nada. Mas tinha certeza que tinha ouvido estalos vindo da floresta, como se alguém pisasse em galhos ou folhas secas. Por sorte, eu chego em casa e entro correndo, e eu nunca havia destrancado aquela porta tão rápido e trancado novamente como naquele dia. Agora me sentia mais seguro, mas tinha receios de ter sido seguido. Eu comecei a preparar um peixe para comer e coloquei uma comida para esquentar no micro-ondas, quando alguém bate na porta. Eu tinha certeza que era o cara, pois quem poderia ser naquela hora da noite? A pessoa bate novamente e é claro que ela sabia que eu estava lá. As luzes estavam acesas, meu carro estava na garagem e assim que ele bateu a segunda vez, o micro-ondas tocou alto para avisar que o tempo havia acabado e era certeza que ele ouviu. Foi quando eu ouvi ele falar da porta, que era o homem do lago e que estava ali para se explicar. Eu não queria abrir, meus instintos diziam para não abrir. Então ele bate novamente, só que na janela da sala, que por sorte estava trancada, e ele começa a falar com mais raiva para abrir a porta que queria conversar. E eu grito que estava chamando a polícia, mas ele continua, e eu pego meu celular e ligo realmente para a polícia. E eu falo novamente com o cara, avisando que a polícia estava a caminho, e agora as batidas pararam. A polícia chegou rápido, em torno de 5 minutos. Eu relato tudo o que aconteceu desde o lago e eu acompanho os policiais até lá para tentarem achar o barril ou o cara. Mas o barril já não estava, e estava tão escuro que o cara poderia ter se escondido na floresta, e então não o encontramos. A polícia vai embora e eu resolvo dormir. Por sorte, eu tenho sono leve e fico atento a qualquer barulho, quando acordo de madrugada com o som de uma janela quebrando, e começo a escutar passos subindo a escada de madeira, que rangia bem fraco. Eu pego meu 38 que deixo na cabeceira da cama e fico atrás da porta em pé, apontando para ela, quando os passos aumentam. Agora, a pessoa estava no andar do meu quarto e caminhava até a minha porta, até que para de frente e abre. E eu acendo a luz, apontando a arma para ele. Era o homem que estava no lago. Ele segurava uma faca na mão e quando me vê armado, coloca as mãos atrás da cabeça e começa a implorar para que eu não o atire. Eu falo para ele se ajoelhar e ele me fala para esperar só 1 minuto e se vira de costas e desce para o andar de baixo correndo. E eu corro atrás dele, apontando a arma falando para ele parar, mas ele pula a janela da cozinha que estava quebrada e corre para a floresta. Eu não tive coragem de atirar e ele se aproveitou disso para fugir. Eu chamo a polícia novamente, que fez uma ronda na região, mas não o encontrou. E nessa noite, eu fico acordado na sala de casa com a arma no colo, pois não tive coragem de ir dormir sem o vidro da cozinha. No dia seguinte, meus irmãos vêm me ajudar.
Nós somos em 3 e Mike fica na minha casa, enquanto eu e Adrian fomos comprar uma janela nova e câmeras de segurança, daquelas online que é só instalar e baixar o aplicativo. O cara nunca mais apareceu. Na certa ficou com medo da arma e fugiu, mas naquela noite ele veio pronto para acabar comigo. Até hoje, não sei o que ele despejava no lago, mas para mim era sangue, e eu espero que não seja humano. Minha família sempre gostou muito de pescar. É como uma tradição. A casa do meu pai é repleta de decorações de peixes e mar, e só de você entrar já dá para perceber que ele passa mais tempo na água do que na terra. Lá nos anos 90, quando ele era mais jovem, e eu, recém-nascido, meu pai, meu tio e mais 3 amigos pegaram um barco e saíram para pescar em um rio. Eles sempre pescavam por ali, já estavam acostumados, bebiam e davam muita risada. Neste dia, eles se juntaram e não foi diferente. Já no meio do rio, eles começaram a beber e a pescar, rindo de histórias do passado e não viram a hora passar. Quando começou o fim da tarde, uma neblina grossa tomou conta do lugar. Não dava para ver um palmo à frente, e isso piorou por estarem bêbados. E então, tiveram a ideia de dormirem no barco. Mas antes, eles queriam avisar suas esposas, e meu pai era o único que tinha um celular, um daqueles aparelhos tijolões. No meio do rio não havia sinal, é lógico, eles estavam isolados, então eles decidem procurar a costa para encontrar o sinal. Com grandes dificuldades eles encontraram, navegando lentamente com receio de bater. E ao encontrarem a costa, meu pai, meu tio e seu amigo Metal desceram juntos para procurar o sinal. Deixaram as luzes do barco acesa e colocaram sinalizadores caso se perdessem. Pegaram suas lanternas e entraram mata adentro. O rio era cercado por uma floresta virgem. Ninguém entrava nela, mas eles não tiveram escolhas. Começaram a adentrar cada vez mais e a neblina ficava mais densa. Para piorar, a noite chegou deixando tudo no escuro, enquanto andavam tropeçando em galhos e deslizavam em folhas secas. Quando no meio daquela escuridão e daquela neblina grossa, ouviram um grito grosso vindo da mata, atrás deles. Assustados, eles pararam e Metal disse para que todos apagassem as luzes de suas lanternas, para que não fossem vistos. Passos começaram a se aproximar de todos os lados, o som de galhos se quebrando por toda parte. E neste momento, no meio do escuro, meu pai lança um sinalizador para o alto, que ilumina a floresta por segundos, e homens com corpos pintados como se fossem uma tribo surgem ao redor deles. Eram mais de 10, espalhados e armados com lanças de madeira, que são jogadas em sua direção. Meu pai, meu tio e seu amigo começam a correr pelo mesmo caminho que vieram, e eles ouviam passos de pessoas correndo atrás e sentiam o vento das lanças passando por centímetros de seus corpos. Metal, que era o segundo na fila, escorrega e cai, e meu pai, sem pensar 2 vezes, o pega no braço com força, o colocando em pé sem parar de correr. Meu pai me disse que esse momento foi assustador e que jamais deixaria o amigo para trás, ainda mais sabendo dos indígenas, que os seguiam e os atacavam. Eles chegam no barco gritando para Edward, o segundo amigo, ligar o barco e arrancar, e ele faz isso quando todos sobem. E antes de se afastarem, meu pai lança mais um sinalizador para o alto, e na beira do rio, lá estavam eles olhando para o barco, em torno de 15 homens pintados. Eles afastaram o barco para o mais longe possível e dormiram no meio do rio, revezando a noite inteira para alguém sempre estar de olho. Não conseguiram entrar em contato com suas esposas aquele dia, mas deram graças a Deus de estarem vivos. Alguns dias depois, descobriram que a floresta era virgem justamente por ser protegida pelo governo e ter uma tribo indígena. Ele sempre me conta que passou por muita coisa devido à pescaria, mas essa é sem dúvidas a pior experiência que ele já passou na vida. Eu tenho 60 anos e pesco desde os 10 com meu pai, e pescar sempre foi o meu refúgio. Por um tempo eu pescava com meus amigos da faculdade e com os meus filhos que sempre os incentivei, e eles amavam tudo isso. Mas os amigos da faculdade, alguns já partiram, e os que ficaram moram longe demais, ou quase sempre têm um compromisso. Meus filhos já cresceram e a minha casa já não é tão barulhenta como antigamente. Eles casaram e foram ter suas próprias famílias. Minha esposa nunca gostou, o que é triste, mas para mim tudo bem. Então no caso eu comecei a pescar sozinho. Como atualmente moro em Nova York, sempre que saio para pescar é quase uma viagem que eu amo realizar, pois me traz paz e tranquilidade. Eu costumo pegar de 1 a 6 horas de estrada atrás dos melhores lagos
e eu conheci um maravilhoso, que se tornou temporariamente o meu lugar favorito, perdendo seu título após esse ocorrido. Era um lago bem isolado e eu costumava ficar sozinho por lá. Nesse dia, eu preparei meu melhor equipamento e estava muito empolgado. E quando eu estava quase começando, na outra ponta do lago, eu avisto um movimento. Eu pensei que fossem mais pescadores para fazerem companhia, mas não conseguia ver direito, pois a distância era grande demais. Então eu pego meu binóculo na mochila e quando eu olho, haviam 3 caras de máscaras pretas cavando um buraco. Eu me abaixo para que não possam me ver e continuo olhando pelo binóculo. E quando eu achava que eles fossem enterrar algo, eles pegam algumas coisas de dentro do buraco e jogam no lago. Em seguida, fecham o buraco, se viram e vão embora. Eu estava assustado, mas muito curioso para saber o que tinham jogado por ali. Então resolvo pegar o meu caiaque e ir para o lugar onde eles haviam jogado as coisas, para tentar pescá-las. Eu paro com o caiaque mais ou menos no ponto, onde eu tinha quase certeza que tinham jogado. Jogo o anzol na água e começo a procurar, mas não pesco nada. Até que eu me lembro do meu medidor de profundidade e resolvo utilizá-lo para tentar cutucar o que quer que fosse. No início, cutucava apenas o solo fofo, mas quando mexo um pouco mais para o lado, sinto algo duro como se fosse de metal e me posiciono ali com a vara. Eu jogo novamente o anzol e com 50 anos de experiência, eu acerto, prendendo em algo pesado, e começo a puxar lentamente. E quando chega à superfície eu tomo um susto. Era uma arma de fogo preta. E agora, com medo, eu resolvo sair dali. Prendo a arma no meu caiaque e vou para a borda do lago e chamo a polícia. Aqueles caras poderiam voltar e me ver por ali, e eu não queria o pior. A polícia chega e eu entrego a arma e conto o que vi, e eles começam a procurar na água. Eu continuo por lá acompanhando o andamento, e eles pegam caixas de munição, roupas rasgadas e velhas, uma mochila com facas e outras coisas. Provavelmente alguém escondia um crime. A polícia me disse que continuaria a busca nos outros dias, e caso encontrasse algo, entraria em contato comigo, mas eles nunca mais me ligaram. Uma semana após o ocorrido eu ouvi passos de pessoas andando em volta da minha casa, como se bisbilhotassem. Na época, até achei que fossem os homens me procurando, por ter dedurado, mas nunca mais invadiram meu quintal. Até hoje eu não sei se abriram um buraco para tirar as armas que usaram recentemente, ou se as armas tinham sido usadas há anos e estavam escondidas. Como eu falei, aquele era o meu lago preferido, até aquele dia, pois eu nunca mais voltei para aquele lugar. Eu sempre estive atrás de um hobby e nunca tinha encontrado algo que me deixasse extremamente feliz. Certo dia, meu amigo Kevin me chamou para pescar, junto com nosso amigo em comum, Johan. Sabe, eu nunca tinha pescado antes na vida, mas eu vi isso como uma oportunidade de encontrar o hobby ideal. Então eu aceitei a ideia. Os pais de Johan tinham uma casa na praia e nós decidimos pescar por lá. E quando chegamos, o barco estava em manutenção e não tivemos escolhas a não ser pescar na beira do mar. Kevin já estava preparado. Ele já pescava há anos desde criança e trouxe varas específicas para isso. Nós ficamos a tarde toda pescando e o único que pegou um peixe foi justamente Kevin. E mesmo assim, era um filhote. Então Johan nos disse que havia uma praia ali por perto que poderíamos pescar. Era bem restrita e longe dos turistas e poderíamos passar a noite pescando e jogando conversa fora. Nós aceitamos a ideia e pegamos o meu carro para ir até lá. A praia era uma reserva e para chegar até lá, tinha que pegar uma estrada de barro no meio de uma floresta muito escura. Quando nós chegamos, o lugar era realmente incrível. A tarde já estava quase acabando, mas ainda dava para aproveitar a luz por um tempo. Kevin trouxe apoiadores de varas para que não ficassem nas mãos e sinos que balançavam quando os peixes pegavam a isca. Então ligamos um som e ficamos bebendo e conversando. Conseguimos pescar alguns peixes, até que em certo momento da noite, Johan fala para baixar a música. A música realmente estava muito alta, mas não tínhamos ninguém por ali, além de nós. Nós baixamos a música e ele fala: "Vocês ouviram isso? Algo como um ei ou oi?" Ninguém tinha escutado nada, e não víamos ninguém por ali além de nós. Então deixamos isso passar e aumentamos a música e voltamos à pesca. Quando dentro de 5 minutos eu avisto algo na areia no escuro e todos avistam também. Era um homem vindo em nossa direção. Nós baixamos o som e ele se aproxima. Nós o cumprimentamos, mexendo a cabeça para cima e para baixo, e ele mexe a dele.
Ele para e fica nos olhando. Quando ele fala: "O que estão fazendo aí?" E nós respondemos que estamos pescando, e ele responde com um grunhido e fica nos olhando. E em seguida olha para as varas e para nós novamente. Eu já estava acreditando que ele ia nos roubar e estava desesperado quando o sino de uma das varas começa a balançar e eu falo: "Opa, parece que pegamos um peixe, hein?" Olhando para ele sendo o mais amigável possível, eu me viro de costas e puxo a linha pegando o peixe. E quando eu volto, o cara já não estava mais por lá e meus amigos estavam em pé parado, olhando ele ir para a floresta e sumindo em seguida na escuridão. Ficamos aliviados que ele não tinha nos roubado e voltamos a pescar, rindo, mas deixamos o rádio desligado por precaução, quando ao longe um som alto começa a tocar, e era o alarme do meu carro. Nós três corremos até ele, que estava a uma distância grande, deixando tudo para trás, e ao chegar lá, para minha surpresa, os 4 pneus estavam rasgados e a janela do lado do motorista estava quebrada. Então eu pego meu celular e ligo para a polícia, e o homem aparece novamente, com uma faca na mão, e nós corremos para a floresta na estrada abaixo, se escondendo no escuro. Eu conto tudo isso à polícia e a atendente fala para ficarmos escondidos, até a chegada da viatura, e fazemos isso. Cerca de 10 minutos depois, 2 carros da polícia aparecem, com as sirenes ligadas, e nós corremos até eles. O cara havia levado minha carteira, e a carteira dos meus amigos, junto com seus celulares, documentos e os equipamentos de pesca. A polícia encontrou a faca do homem caída no chão perto do carro e tiraram as digitais, e disse que nos ligaria caso ele fosse capturado, mas nunca nos retornaram, o que quer dizer que ele ainda está por lá, solto. Eu levei meu carro ao mecânico na época e tomei um grande prejuízo, e nunca mais na minha vida eu voltei a pescar.